O famoso Triângulo das Bermudas no Atlântico Norte faz pessoas, navios e aviões desaparecerem no ar. Alguns especialistas culpam as más condições climáticas. Outros têm certeza de que o motivo é o tráfego intenso daquela região e algum erro humano. Muitas pessoas acreditam em teorias da conspiração, alienígenas, a cidade perdida de Atlântida e até um meteorito gigante no fundo do mar. Há também quem se recuse a acreditar que há alguma coisa estranha no Triângulo. Mesmo assim, o mistério continua. O que poucos sabem é que o Atlântico Sul também tem seu próprio enigma. Bem, não o oceano em si, mas um pedaço do espaço acima daquela região. Ele é chamado de Triângulo das Bermudas Espacial, ou Anomalia do Atlântico Sul. Lá, a proteção que a Terra tem contra a radiação solar é muito mais fraca que no resto do planeta. Quando uma espaçonave entra nessa região, tudo de ruim acontece com ela. Por exemplo, o equipamento pode falhar ou quebrar do nada. Quando a NASA estava lançando seu rover Perseverance, de 2,5 bilhões de dólares, em julho de 2020, os planejadores da agência espacial tiveram que fazer de tudo para evitar o espaço do Triângulo das Bermudas. Caso contrário, ele poderia sofrer um estrago danado durante o trajeto rumo a Marte. Essa região bizarra se estende do Zimbábue ao Chile. A anomalia parece estar relacionada a um dos 2 cinturões de Van Allen, que são zonas de radiação intensa que vem do vento solar. As partículas carregadas são capturadas pelo campo magnético do nosso planeta. Elas formam 2 anéis que rodeiam a Terra, se estendendo de 650 a 58 mil quilômetros acima da superfície. A parte interna do cinturão de Van Allen é composta mais por prótons, enquanto a externa é feita de elétrons. Ao prender as partículas, os 2 cinturões impedem que você e nosso planeta sejam prejudicados pela radiação solar. A anomalia do Atlântico Sul fica na região onde a parte interna do cinturão de Van Allen se aproxima muito da superfície do planeta. Neste lugar, o campo magnético é muito fraco. Nada impede que os raios cósmicos atinjam até meros 193 quilômetros acima da superfície. E quanto mais radiação solar, mais partículas de alta energia se aglomeram acima do Oceano Atlântico Sul. O problema é que este ponto de radiação fica tão baixo que muitos satélites têm que passar por ele enquanto seguem suas órbitas. Lá, são bombardeados por prótons a uma velocidade de 3.000 golpes por centímetro quadrado por segundo. Não é à toa que isso afeta todos os sistemas eletrônicos da espaçonave. Por exemplo, o telescópio Hubble passa pelo espaço do Triângulo das Bermudas mais de 10 vezes por dia e não consegue captar informações quando está nessa região. Se o equipamento não for colocado em modo de segurança, todos os sistemas da espaçonave podem falhar. Além disso, quanto mais complicada for a eletrônica, mais problemas ocorrem na região da anomalia do Atlântico Sul, e mais caro será o estrago. A espaçonave SpaceX CR-1 Dragon quase caiu do controle em outubro de 2012. Presa à Estação Espacial Internacional, teve sérios problemas enquanto passava pela anomalia magnética. Por sorte, eles duraram pouco tempo. Em março de 2016, a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial perdeu contato com seu satélite Hitomi. Ele foi lançado cerca de um mês antes para estudar os processos que aconteciam no universo. Mais tarde, descobriu-se que o artefato tinha se quebrado em pedaços e caído na Terra. Um dos sensores de movimento indicou que o satélite estava girando, mas na verdade estava estável. Quando o sistema de controle tentou evitar o indesejado e não existente giro, o equipamento virou pedacinhos. Esse acidente desperdiçou quase 280 milhões de dólares e 3 anos de preparação. Mas voltando ao campo magnético da Terra, por que ele fica mais fraco acima do Atlântico Sul? Em vez de ser uma esfera perfeita, nosso planeta tem uma protuberância no meio. Se você medisse o diâmetro da Terra no Equador, ele seria 43 quilômetros maior do que de um polo a outro. Nas regiões onde há uma depressão, as partículas carregadas do espaço conseguem se aproximar mais da superfície do nosso planeta. O campo magnético é criado quando os metais líquidos fluem para dentro da camada externa do núcleo do planeta. Isso gera correntes elétricas e também dá à Terra seus polos sul e norte. Mas eles não são constantes, pois o campo magnético do nosso planeta está sempre mudando. Às vezes, fica mais fraco e em outras fica cada vez mais forte. Agora, o campo magnético da Terra está enfraquecendo. Esse processo começou mais de 1000 anos atrás. Os cientistas não negam que um dia os polos magnéticos podem se inverter.
Aí, o Polo Norte se tornará sul e vice-versa. Tal fenômeno vem acontecendo desde que nosso planeta se formou. Na última vez, isso ocorreu cerca de 780 mil anos atrás. Especialistas ainda não têm certeza se essa inversão irá mesmo acontecer desta vez. Afinal, não é uma mudança instantânea. Esse longo processo pode até ser revertido. Tipo o que aconteceu 40 mil anos atrás. Na época, a Terra estava prestes a ter mudado o nome do Polo Magnético Norte para Sul, mas esse evento repentino acabou não sendo uma inversão completa. Enquanto os cientistas estavam tentando descobrir há quanto tempo a anomalia do Atlântico Sul acontece, fizeram uma curiosa descoberta geológica. Ela mostrava como era o campo magnético do nosso planeta milhares de anos atrás. O povo Banto era uma tribo de antigos africanos que vivia cerca de 1000 anos atrás na região do vale do rio Limpopo. Hoje em dia, essa região fica dentro da anomalia do Atlântico Sul. O povo Banto tinha um ritual estranho. Durante as secas, eles queimavam suas próprias cabanas de argila, com a esperança de que tal sacrifício traria a chuva de volta. Mas quando a argila queimava em altas temperaturas, os minerais magnéticos dela se alinhavam com o campo magnético da Terra. É por isso que quando essa substância esfriava, os minerais mostravam o formato do campo magnético do planeta. Isso ajudou os cientistas a entender que o processo de enfraquecimento da magnetosfera começou há muito tempo. As marcas deixadas na argila até especificavam certos períodos de tempo em que o processo foi bem ativo. 400 a 450 d.C., 700 a 750 d.C. e 1225 a 1550 d.C. E o melhor, os pesquisadores também encontraram a resposta para o mistério do Triângulo das Bermudas espacial. Eles viram que havia alguma coisa estranha entre o manto de silicato do nosso planeta e a parte externa do núcleo dele, que é feita de ferro-níquel líquido. Essa região fica a quase 2.900 quilômetros abaixo da superfície da Terra, e é lá que fica um enorme reservatório de rocha super densa. Alguns especialistas afirmam que essa coisa deve ter dezenas de milhões de anos de idade e milhares de quilômetros de largura. Ainda não está 100% claro como uma rocha, mesmo sendo desse tamanho, pode interferir no campo magnético do planeta inteiro. Pode ser porque ela esteja localizada entre a parte externa e fervente do núcleo e o manto, que é muito mais duro e frio. Essa pedra enorme deve estar atrapalhando a camada de ferro, que é a principal coisa que ajuda a formar o nosso campo magnético. Seja qual for o motivo, exatamente debaixo da África, o campo magnético é invertido. E é isso que provavelmente causa a anomalia que afeta as espaçonaves. No começo, os cientistas imaginavam que essa descoberta indicava que os campos magnéticos estavam prestes a se inverter de novo. Se isso fosse verdade, nosso planeta passaria por várias catástrofes. Os continentes poderiam tentar ir para direções diferentes. Isso desencadearia terremotos, causaria a extinção de muitas espécies e provocaria mudanças climáticas. Ainda bem que não há evidências de que as consequências da inversão de polos seria tão ruim assim. Melhor, ela pode nem acontecer. Após mais pesquisas, ficou claro que o Triângulo das Bermudas espacial não é um sinal de uma futura inversão de polos. Os eventos que acontecem debaixo do continente são mais propensos a fazer parte de algo maior. Porém, a anomalia do Atlântico Sul é assustadora por si só. Se essa região continuar crescendo, causará problemas não só no espaço, mas também aqui embaixo. Os computadores e outros equipamentos eletrônicos vão falhar ou parar de funcionar. Agora, a radiação está menos intensa nas camadas mais baixas da anomalia do que na parte superior. No entanto, ao longo dos últimos 150 anos, o campo magnético da região perdeu mais de 15% de sua força. Isso não significa que a Terra ficará desprotegida da radiação solar em um futuro próximo. Especialistas têm certeza de que isso não acontecerá pelo menos por mais 1 bilhão de anos. Além disso, algum tipo de campo magnético sempre existiu durante a inversão dos polos magnéticos, embora ele fosse mais fraco e mais complicado do que o que temos hoje.